Voltando com o Politeia deste domingo, hoje recebendo aqui no nosso estúdio, Dr. Marcos Martins, delegado, ele que agora assumiu, tem um mês hoje aniversariando, assumindo o mandato então aí de deputado estadual pelo PSDB aqui em Goiás. E eu quero registrar aqui, já começar este bloco, registrando a participação de algumas pessoas. Você pode também estar aqui dando a sua opinião, fazendo sua crítica, seu elogio e também a sua pergunta, né, Dr. Marcos, a todos aqui da mesa também. Lembrando aqui que quem participou conosco foi o vereador Marconi Marinho, ele cumprimentando aqui o Dr. Marcos, a toda a bancada, desejando muito sucesso e dizendo assim para o senhor, não se esqueça de Aparecida, o senhor teve vários votos aqui. Será que isso foi uma sugestão, um pedido, uma prensa? Daqui a pouco o senhor fala a respeito disso também. O Lucas, lá do bairro Oeste, acredito que é o bairro Oeste, disse, Marcos Martins, estamos felizes por você, gostamos muito do seu trabalho. O Djalma lá do Goiânia 2 disse, o que o senhor acha da atitude aí do delegado Valdir, né, parabenizando o programa, daqui a pouco o doutor Marcos também fala, né? É o que prendeu o tenente, né? Exatamente, a gente vai colocando o doutor Marcos aqui em algumas saias justas também, já que tem uma mulher aqui hoje, eu vou falar das saias justas, né? O Jonas, inclusive o Jonas Rocha, lá do Faz Salville, lá não, né, daqui, né, nós estamos no Faz Salville 4, tá parabenizando aí pela inovação. Ele considerou uma inovação, uma mulher aqui no programa. Obrigada, viu, Jonas? É amigo, acompanha a gente também na Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Grande abraço para você e tá desejando melhoras para o Fabinho, né, para o Fábio Maurício, eu também desejo. O vice-presidente da Câmara de Senador Canedo, desse Eliseu, né? Eliseu José, ele que também está nos acompanhando, parabeniza o deputado e diz que precisa de mais concurso para a polícia, deputado. E o programa está muito bom. Que bom, né? E aqui uma última participação, o Júnior Pinheiro, que é conselheiro tutelar de Aparecida de Goiânia. Ele diz, deputado, como o senhor é da base do governo, tem conhecimento sobre o CREDEC? Até agora está no papel, a Aparecida não tem casa de recuperação para drogados e precisamos de uma atitude. Quando é que ele vai começar a funcionar, se o senhor conhece? Deixa eu falar sobre o CREDEC. Pois é, tem algumas perguntas aqui, já voltamos também, além das participações dos nossos telespectadores, também para a pergunta do doutor Gilvânio, né? E aí, com essa divisão toda, né, com essas leis todas para tentar resolver, mas até agora parece que nada tem resolvido. Tem solução? Essa é a pergunta. Tem solução e no início do programa nós falamos da vontade política. Agora, sem cobrança, as coisas não vão andar. Como eu estou há um mês no parlamento, e eu estou dando os primeiros passos ali, e eu já tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas, dar algumas entrevistas, em televisão, em rádio, em jornais, e não de agora, eu já tenho a convicção de que o grande problema hoje da sociedade é a segurança pública, né? É o anseio maior. E evidentemente que com a nossa experiência, eu jamais me furtaria a defender ou desfaldar essa bandeira. Eu tenho, sim, convicção de que eu vou poder ajudar muito, até no convencimento aos meus colegas do parlamento, de que eu tenho visto alguns companheiros, semana passada agora, no final da semana, mais um colega ficou sem um veículo, foi roubado, tomado de assalto e tal, um deputado. Como se nós, deputados, não pudéssemos ser vítimas de assalto, né? Então não é nesse sentido que eu estou colocando essa situação. Agora, essa é uma situação que não vai partir do município e nem tão somente dos estados. A polícia, a segurança pública tem que ter o norte, e o norte é o ministério, a que vai trazer uma... Por que a Polícia Federal atingiu um patamar de respeitabilidade perante a população brasileira? A partir do momento que ela teve a sua lei orgânica reconhecida, aprovada. O Ministério Público, idem. A magistratura, com seu conselho, com a sua organização. Por que a segurança pública vira essa salada mista? Há pouco tempo atrás, como chefe de polícia, eu chegava nos encontros, eu fui vice-presidente do Conselho Nacional, um era superintendente, outro era chefe de polícia, outro era delegado-geral, outro era diretor-geral, cada um com a nomenclatura. Quer dizer, a coisa começa por aí, professor, doutor, começa por aí. Então, imagina sem os recursos. Não tem um marco regulatório, né? Não tem. Não tem um marco regulatório. Então, sem marco regulatório, sem
Quando nós criamos a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que a Adriana Corsi assumiu, nós fizemos o convite, ela estava vindo do interior, eu falei, aqui é uma delegacia... Vem de Bela Vista. Bela Vista, exatamente. Que você pode fazer a sua carreira aqui. Por quê? Foi porque não temos parâmetro nisso aqui, ó. Então, se dedique. Vamos fazer um trabalho em cima disso aqui, da criança e adolescente, a proteção. Ela ficou 13 anos lá. Ficou lá e virou delegado-geral. Então, são visões, professor, que eu quero levar para dentro da Assembleia e colocar na mente dos meus colegas e converso com o governador, que tem o maior respeito por nós, como profissionais da área de segurança pública. Eu tenho a liberdade de conversar com o governador Marconi Perillo. Tive uma reunião com ele essa semana. Falei com ele dos projetos de segurança que serão encaminhados ou pelo Legislativo, cria esses projetos de lei, ou as mensagens que saem do Executivo para o Legislativo, para que nós pudéssemos discutir de forma rápida, para que as coisas andem. Porque como que nós vamos falar? Vamos discutir o ano que vem e tal. Não é assim, porque eu não tenho a desculpa de não conhecer da área. Então, é um compromisso que a gente tem, porque uma das minhas bandeiras na campanha foi essa, né? A da segurança pública. Eu queria agradecer aí também a participação de várias pessoas citadas, eu conheço algumas, outras até pelo Face e tal, mas eu fico também acompanhando quase 5 mil pessoas que já me acompanham num perfil criado agora há 40 e poucos dias, e isso tem aumentado muito a minha responsabilidade, e a bandeira da segurança está lá, piscando 24 horas. Né? Então é um assunto que eu quero assumir a responsabilidade de discutir com o governo, com o executivo e dentro da Assembleia Legislativa. E também de bater, como o professor falou, ser essa voz emergente, vamos assim dizer, para levar aos colegas da Câmara Federal, dos nossos senadores, que esse assunto precisa ser discutido com serenidade e com muita responsabilidade. Eu quero partir agora para uma questão nacional, com os nossos colegas aqui da banca e também o doutor Marcos Martins. E a gente falava aqui sobre o CREDEC, foi até uma pergunta, né? A questão do CREDEC, daqui a pouco o senhor vai falar. Okay. Porque eu queria falar sobre a questão das drogas e aproveitar já essa questão, o senhor fala lá de Aparecida, né? Porque teve também uma participação sobre Aparecida de Goiânia, que é onde tem se desenvolvido muito, né, a criminalidade. Até pouco tempo atrás a gente não ouvia muito falar sobre questão de drogas. Até 10 anos atrás eu me lembro que quando vinha um avião, parava um avião com drogas, esse era um fato inusitado. Eu mesmo cobri um momento, uma vez que um avião teve que fazer um pouso forçado aqui no estado de Goiás, descobriu-se que tinha droga lá dentro e nós ficamos horrorizados com aquilo. Como assim Goiás, uma rota do tráfico de drogas, internacional de drogas, que tinha vindo lá da Colômbia, se não me engano, e agora é uma coisa tão normal e nós somos já um ponto na rota, muitos param por aqui, e mais consumidores da droga, né? E indo para a questão nacional, porque eu quero falar sobre a questão de número de vagas em presídios, né? Porque hoje nós temos aí uma deficiência, não só de infraestrutura desses presídios, mas também de quantidade de vagas, porque nessa semana houve aí o final, né, o prazo para os recursos daqueles mensaleiros que foram condenados lá pelo STF, e todos eles recorreram pedindo redução de pena. Só que o que me deixou assim chateada, triste com a situação toda, e também os ouvintes da Rádio Aliança Notícias que acompanharam comigo este momento, né, do pessoal no último dia pedindo aí redução de pena, o que mais me chocou e chocou também a população foi que esse pessoal foi condenado, vai ter que cumprir pena, mas não tem onde cumprir. Não tem como, é regime semiaberto, mas não tem vaga para esse pessoal cumprir as penas. E aí, doutor Marcos, quer dizer, a gente pune, pelo menos a gente espera, né? Imagina que o STF tenha punido e se reduziu, mas pelo menos a gente esperava que esse pessoal fosse para a cadeia, nem que seja em regime semiaberto, aberto, mas que eles estivessem ali prestando contas, né, à sociedade, e a gente esbarra com um problema. Não tem vaga para esse pessoal ir para a cadeia. E aí? Isso aí é um péssimo exemplo para o Brasil. Porque se chega ao Supremo Tribunal Federal, Corte Máxima do país, condena-se ali X pessoas por crimes de formação de quadrilha, de peculato, de uma série de improbidade administrativa, e essas pessoas, parlamentares, ex-ministros,
e não vão cumprir as penas. Então a impunidade no Brasil realmente é uma coisa que ligada diretamente à violência, às questões sociais, por isso que as coisas não andam no Brasil. Por quê? A cadeia só existe para o pobre? Esse é o rito. Isso é o que o pessoal diz, né? Cadeia só para pobre, né? Nem para pobre está tendo mais, não porque o sistema vaga, penitenciário falido, problema de ordem federal, porque o Departamento Penitenciário Nacional é ligado à área do Ministério da Justiça. Não, e o pior de tudo, doutor, é que o pessoal, a gente fala assim, não tem vaga, o pessoal está saindo e voltando. Mas guarda meu lugar, minha caminha aí, que eu já estou voltando semana que vem, eu conversei nessa audiência que eu tive com o governador na quinta-feira, sexta-feira pela manhã, discutimos CREDEC de Aparecida e o que acontece? Lá na Assembleia teve uma conversação nesse sentido. Ele falou, o prédio onde vai ser construído lá em Aparecida, com a tecnologia que tem hoje de construção civil, com 90 dias está pronto. Mas nós queremos, já estamos fazendo, o governo já está fazendo, preparando o pessoal, mobiliário e instrumentos, para que quando isso terminar o prédio, então vai ser o primeiro, não é? Chega a Assembleia Legislativa, chegou semana passada, a mensagem de criação da Secretaria de Justiça. Eu acho que é um grande passo, porque vamos desvencilhar esse problema da agência prisional, que fica atrelada à segurança pública, que fica atrelada à polícia militar, a polícia civil, vira uma salada mista e a coisa não funciona. Eu acho que com a criação da Secretaria de Justiça, que vai ter vida própria, vai ter o seu orçamento, vai ter a sua autonomia, quebra um pouco também essa burocracia existente no serviço público brasileiro, de que tudo tem que passar só num filtro, ou num segundo filtro, e isso vai passando o tempo e as coisas não acontecem. Então, eu queria até indagar um pouquinho o doutor Giovanni. Como é que é o rito agora, Giovanni? Você que advoga, né, no setor, agora há a pena, há o julgamento, agora os condenados entraram com recurso com relação a isto. Como é que é o ritual agora? O STF vai julgar caso a caso e definir tem razão, não tem razão, e depois finaliza, publica e prende os caras. E o bom de tudo... Como é que vai acontecer? Porque existe uma expectativa do povo, eles assim, quando é que essa novela vai terminar? Certo? Porque a gente sabia no final do STF do ano passado, que foi dito que até julho, agosto agora, finaliza esse processo. E o povo brasileiro está querendo saber, esses caras vão para a cadeia, vão perder mandato mesmo, porque eles hoje muitos deles estão exercendo mandato na Câmara Federal. Certo? Eles vão perder o mandato, vão ser algemados, postos no camburão, vão parar no presídio. Como é que é? Agora, porque parece que precisa mais um ingrediente. Como é que é o ritual agora jurídico? E tem a história também que eles não querem que o Joaquim Barbosa continue na relatoria, porque agora ele é presidente. Né? Eles não querem mais ele relator desse processo. Isso. Vamos com calma. Vamos entrar então na questão do mensalão agora? Vamos embora. Então vamos lá. Antes de discutir esses pontos que o Alberto trouxe, tem uma coisa mais importante ainda que eu achei que você ia comentar. Sabe qual que era? A questão que... Não, vou deixar para depois. Sua pergunta primeiro. A sua pergunta primeiro. Qual que é o risco? Isso é coisa de advogado. Advogado deve ser prolixo por natureza. O que vai acontecer? Não, vai direto. Se você sabe explicar, então você explica. Não, eu quero saber, mas quero que seja direto. A grande questão é assim. Não é questão de saber explicar, já passa. Eles entraram agora com o embargo de declaração. Gente, qual é a função de embargo de declaração? O embargo de declaração tem estudos que demonstram que ele não é um recurso. Ele é apenas uma medida para aperfeiçoar a sentença. Esse é o uso exato do embargo de declaração. O embargo de declaração ele visa aperfeiçoar a decisão. Ele visa tirar uma obscuridade, uma contradição. Então, pode acontecer que às vezes a contradição, a obscuridade que foi feita, ela é tão veemente, tão claro, o juiz ele se perdeu ali em alguma coisa, que pode ter o efeito modificativo da sentença. Mas isso é uma raridade tão grande, e o erro precisa ser tão absoluto,
a ação era para discutir se o carro é de José ou de João e o juiz deu para Maria. Então, efetivamente errado, o erro é muito absurdo. O embargo de declaração ele não visa reapreciação de provas. Ele é tão somente um aperfeiçoamento da decisão. Por isso que os juristas entendem que esses embargos são apenas ganhar tempo. Como para protelar. É para empurrar o máximo possível esse assunto, essa discussão. Segunda questão que vai acontecer logo em seguida são os embargos infringentes. Como é que é o embargo infringente? Quando a decisão ela não é absoluta, cabe rediscutir. Acontece que está sendo discutido, está sendo hoje no tribunal, eles entendem que o novo ordenamento legal, ele retirou esse recurso de infringência. Ou seja, que independente da vitória ter sido da forma como foi, 6-4, não é isso? Isso. Das condenações, quase todas foram nessa linha, que ela já é por definitiva. Então, nós acreditamos que o bom senso levará apenas a dar uma empurrada, mas ainda esse ano nós devemos ter condenação. Agora, o Marcos Valério está pedindo embargos de declaração que ele seja movido, eu acho que ele é o único que está pedindo isso, para que ele saia lá do STF, seja anulado o julgamento dele, e ele vá para a justiça comum. Por quê? Porque ele não tinha nenhum mandato, ele não tinha nenhum cargo público. A questão não tinha fórum privilegiado, e esse fórum privilegiado acabou por perturbá-lo, os seus direitos. Acontece que grande parte dessas discussões, ela já precluiu, já passou o momento da discussão delas. Ela já foi definida pela Suprema Corte. Todo mundo vai ser julgado junto porque é um caso só. Agora, a outra pergunta é se o pessoal sai preso. Isso. Gente, quem tiver de ser preso, vai ser preso ainda esse ano, depende só da organização lá do tribunal. Depende só do interesse da organização do STF. Agora, para ser preso, aí da execução da pena é outra discussão. Uma vez que está consagrado e transita em julgado, pode ser que tem gente, o Dirceu está dizendo que vai apelar para uma corte internacional. Uhum. Ela não tem, esse recurso não tem caráter suspensivo, efeito suspensivo. Ele não vai suspender o efeito da sentença. Então, vai ter que ser recolhido. Agora, há lugar hábil para esse recolhimento? Nesse momento é que precisa ter vontade política. Nesse momento é que tem que ter vontade política. Então libera outra pessoa que precisa ser liberada, porque essas pessoas precisam cumprir pena para o bem do Brasil, para o bem da nossa credibilidade no exterior, para o bem da nossa credibilidade interna. Nós precisamos ver essas pessoas presas. E se por acaso o presídio não é bom, ele não é bom para o Zé Dirceu, mas ele não é bom para ninguém. Para o pedreiro também não é bom, para o bandido que veio da marginalidade dos morros cariocas ou das favelas aqui de Goiás, ela não é boa também. Então vamos discutir o sistema penitenciário, mas que tem que ser cumprido, tem que ser cumprido. Posso te falar agora o que é que está satisfeito agora, professor Alberto? Amém. Posso fazer minha pergunta? Amém. Por que o Ministério Público Federal não recorreu da absolvição dos 12 réus do mensalão? Eles foram absolvidos. E quinta-feira próxima passada, transcorreu o prazo que o Ministério Público Federal tinha para recorrer. Ora, uma ação séria dessa, tão estudada, um discurso fantástico que o Gurgel trouxe lá, nomeando cada uma das pessoas. O Supremo decidiu, ele fica quieto? Por quê? Não entendi. E acho que o Gurgel tem que dar uma explicação para a sociedade. Os bens, por exemplo, do Marcos Valério vão ser liberados agora. Uhum. Marcos Valério vai ter acesso aos bens que foram bloqueados e assim por diante. Então, eu acho importante que o Ministério Público Federal dê uma satisfação para a nação do porquê que ele não recorreu. Bom. Você perguntou também se ia ser analisado um por um, não é isso? Da relatoria, na verdade, porque eles não querem o relatório. Né? Sim. Essa questão da relatoria não ela não importa no caso, se o presidente vai fazer a relatoria do recurso ou não. Pelo menos em primeira instância, não.
Eu não conheço o regimento interno do STF, eu não advogo nessa área especificamente, eu não posso dizer se tem condição ou não, mas eu entendo que, num primeiro momento, tanto é que o apreciador dos recursos já está na mão de Joaquim Barbosa. Exatamente. Né? A apreciação já está na mão dele. Se continuará, isso eu não posso. E segunda-feira, Joaquim Barbosa já está. Deve estar. Mas os julgamentos serão individualizados agora. Sim. Por quê? Porque apesar de que pena a pena, né? A pena. Vai ser, cada pessoa teve uma pena específica, cada pessoa foi atribuído uma participação específica, vai ser pena a pena. Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo, são 11 horas e 5 minutos, vamos fazer um breve intervalo agora. Daqui a pouco a gente vai voltar falando mais sobre a política nacional. Ainda tem aquela história, né, do Dia do Trabalhador. Vocês acompanharam, a Dilma Rousseff inclusive deixou de subir em alguns palanques pelo Brasil por conta aí de uma saia justa com a CUT, com os trabalhadores. Sabe por que isso aconteceu, né? E quais serão as repercussões aí em 2014? Nós vamos discutir ainda a visita da ex-ministra aqui a Goiânia, tentando alavancar aí o projeto, né, do Rede Sustentabilidade, que é um novo partido que ela está tentando implementar, emplacar aqui no Brasil. Não deixe de participar conosco, 3254-1079. Um breve intervalo, dá tempo de você participar. Já voltamos.